Deus, pode tomar o seu assento. O pessoal está em pé aí, por gentileza, pode sentar. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Queridos, como é de conhecimento geral de todos aqui, nós tivemos uma semana bem difícil, bem complicada, principalmente para nós como família. Aprove a Deus recolher meu avô, levá-lo para junto desse. Em momentos assim nós não sabemos, nós não temos respostas. A gente tenta achar, encontrar uma resposta plausível, mas é muito difícil. A única coisa que nós temos que fazer nesse exato momento é confiar e entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu louvo a Deus porque no último momento, no último culto que Ele esteve aqui conosco, Ele veio, Ele me abraçou e falou: meu filho, muito obrigado, eu amo ver você pregar. E para quem me conhece mais intimamente falando, todo mundo sabe o quão chato eu sou, o quanto que eu prezo pela palavra de Deus, o quanto que eu prezo pelas escrituras e o quanto que eu prezo em falar a verdade. Um acordo, algo que eu afirmei aqui quando eu fui consagrado a pastor, foi a seguinte coisa: eu prometo abolir violentamente toda heresia que tentar adentrar aqui dentro. O fato do meu avô sempre ouvir a verdade, escutar a verdade, sem presunção nenhuma, é algo que deixa o meu coração muito alegre, porque nós como pastores, existem momentos muito complicados para nós aqui lá em casa, sabe do que eu estou falando, o pessoal aqui, a pastora sabe exatamente do que eu estou falando, mas é em momentos assim que nós escutamos que vale a pena zelar por aquilo que Deus nos confiou. Eu digo para você também nessa noite, vale a pena zelar por aquilo que Deus entregou na sua mão. Deus entregou algo incrível na sua mão, algo que Ele confia em você para que Ele pudesse entregar na sua mão. Você já parou para pensar o porquê que você está aqui hoje? Será que nós já paramos para poder pensar o porquê que nós estamos aqui sentados 3 de março de 2024, às 7h51 da noite? Por que você está aqui sentado? De uma coisa eu sei, existe propósito de Deus nisso. Meu Deus. E eu me alegro em zelar pela verdade, porque eu tenho certeza, tenho plena convicção que a verdade salvou o homem. Hoje ele está no céu, e muito melhor que nós aqui hoje. Nosso coração ele está triste, mas nosso coração está alegre, porque ele está com o Senhor. Amém, queridos? Então, onde você está, por gentileza, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. E abra comigo lá em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do 31 ao 34. Nós iremos ler esse texto aqui e logo em seguida nós iremos ler outros 2 versículos no mesmo capítulo. Mateus capítulo 25, do 31 ao 34. Essa vai ser a primeira leitura que nós iremos realizar. E logo em seguida nós iremos ler o versículo 41 e o versículo 46. Mateus capítulo 25, do 31 ao 34. E posteriormente o versículo 41 e o versículo de número 46. É um texto muito conhecido e hoje eu quero trazer algo que o Espírito Santo me entregou aqui, e é algo muito forte para nós. Só quem encontrou diz amém. E assim diz a palavra de Deus: quando o Filho do Homem vier em sua glória,
acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Versículo de número 41 agora. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Pode tomar o seu assento onde você está. Queridos, agora vai ser 7:55. Eu prometo devolver o microfone o mais rápido possível, tá, pastor? Pretendo ser breve aqui. Mas eu também não posso ir para casa, voltar para casa, jogando qualquer coisa para que vocês possam comer. Hoje nós estávamos de manhã em casa, eu comecei a estudar a respeito daquilo que eu ia pregar hoje ontem, com o entendimento, com a cabeça de que eu iria pregar há 2 semanas, porque sempre tem escala, todo mês tem escala de quem vai pregar. E comecei a preparar ontem, adiantar essa pregação, que eu ia pregar daqui a 2 semanas, no dia 17, sem o intuito, comecei a estudar a respeito do tema, e hoje de manhã, o Espírito Santo falou fortemente no coração da pastora de que eu deveria pregar, e aprove a Deus que eu trouxesse essa palavra aqui hoje. Eu achei que ia pregar 2 semanas atrás, mas Deus tem propósito, e eu trouxe a palavra justamente para poder pregar hoje. E é um tema ao qual muitas pessoas elas não gostam de falar. É um tema aqui, um tema muito forte, que muitas pessoas têm concepções completamente equivocadas, que muitas pessoas têm concepções completamente erradas, mas é uma doutrina bíblica. E aquilo que a Bíblia fala para nós, nós devemos estudar, nós devemos levar em consideração, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O meu compromisso hoje é com a palavra de Deus, o meu compromisso hoje é com a verdade. Então, não sei o que vai acontecer nos próximos minutos aqui, mas eu peço que você abra o seu coração, porque aquilo que Deus tem para falar para nós nessa noite é algo que deve despertar em nós um senso de urgência. Nós devemos entender a respeito disso aqui. E o momento pedia que eu trouxesse uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, uma palavra que trouxesse um afago para nós, mas Deus ele faz como Ele quer, como Ele tem a entender. E hoje eu quero falar com vocês, meus irmãos, a respeito de inferno. O tema da mensagem hoje é: o que é um inferno? E quando a gente fala a respeito de inferno, quando a gente aborda o tema de inferno, torna-se inevitável para nós aqui que o tema de Apocalipse fica cada vez mais elucidado. Não tem como falar a respeito de inferno sem tratar a respeito do fim dos tempos. Não tem como falar de inferno sem tratar a respeito das últimas coisas. Para você que não sabe, a doutrina que trata a respeito do fim dos tempos se chama escatologia. É a doutrina do fim dos tempos. É uma doutrina que Cristo deixa muito claro para nós, a Bíblia deixa muito claro para nós, desde o Antigo Testamento. É um tema que é tratado de capa a capa da Bíblia. Então, de forma geral, nesse contexto que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 25, a gente vai poder visualizar, a gente vai poder ver o próprio Cristo, o próprio Jesus, tratando a respeito do fim dos tempos. No entanto, quando a gente fala a respeito de Apocalipse, a gente precisa entender, a gente precisa compreender de que a doutrina de Apocalipse, a doutrina das últimas coisas, é uma doutrina que se caracteriza muito por ter várias posições. É uma doutrina onde tem muitas interpretações diferentes.
Tem várias posições a respeito de quando Cristo vai voltar, se é antes, se é durante ou se é após a tribulação. A maneira como o Apocalipse, como o próprio livro de Apocalipse é interpretado aqui, e a maneira também a respeito do milênio. E querendo ou não, os textos de Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25 entram nessa questão de interpretação. Então preste bastante atenção aqui. Eu preciso que você preste bastante atenção aqui, porque talvez vai ser uma das mensagens mais importantes que você vai escutar aqui hoje. Então preste bastante atenção. Onde você está, se você está com sua Bíblia em mãos, pegue a Bíblia e abra lá em Mateus capítulo 24. Eu vou trazer um resumo aqui sobre o que significa Mateus capítulo de número 24. E deixando bem claro para vocês, gente, não tem como a gente falar do texto que nós lemos aqui sem puxar o contexto inteiro, sem puxar Mateus capítulo 24. Eu peço que você preste bastante atenção. Se você está com o seu celular, guarde o seu celular. Se você está falando, eu tenho a Bíblia no celular, acompanhe com a pessoa ao lado, por gentileza. Eu preciso muito da sua atenção aqui hoje. Então vamos lá. Nós precisamos entender Mateus capítulo 24 aqui. Em Mateus capítulo 24, Jesus ele vai começar a falar a respeito do fim dos tempos. Ele vai falar a respeito de acontecimentos futuros. Os versículos 1 e 2 vai apresentar uma profecia que aconteceria na cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, ou seja, o templo foi destruído e Jesus ele havia profetizado a respeito disso, versículos 1 e 2. Versículo 3, os discípulos vão perguntar para Jesus, quando será, quais são o sinal do fim dos tempos, quais são os sinais do fim dos tempos? Os discípulos perguntam, questionam Jesus. E dos versículos 4 ao versículo 14, a Bíblia vai falar para nós, vai expor para nós Jesus falando a respeito do fim dos tempos. No versículo 6, ele vai falar a respeito de guerra. No versículo 7 vai falar a respeito de fome. No versículo 8 vai falar a respeito de morte. No versículo 7 e 8 vai falar a respeito de morte. No versículo 9 vai falar a respeito de martírio, pessoas que morreram pelo Evangelho, pessoas que estavam sendo perseguidas por causa da mensagem de Cristo. Versículo 10 vai falar a respeito do caos mundial. Versículo 11 vai falar a respeito do surgimento de falsos profetas. Versículo 12 e 13 vai falar para nós a respeito do pecado se intensificando e do amor de muitas pessoas se esfriando. Ou seja, tudo isso aqui que eu falei para vocês se caracteriza para nós, Jesus vai falar para nós que isso aqui é o princípio das dores. Versículo 4 ao versículo 14. Ao versículo 13, perdão. Mas tem um contraste muito interessante que o texto vai apresentar para nós lá no versículo de número 14. O versículo de número 14 diz assim para nós: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Glória a Deus. Aqui Jesus está expondo para que Maranata se cumpra, para que a vinda dele seja uma realidade. O Evangelho tem que ser pregado em todas as nações. E quem é o responsável pela pregação do Evangelho? A igreja. O papel da igreja é pregar o Evangelho por todo lugar, para que o fim se cumpra, para que Jesus volte. O Evangelho tem que ser pregado em todas as nações. A palavra aqui no original significa etnia. A palavra nações aqui no original significa etnias. E para você que não sabe, mais de 4.000 etnias nunca ouviram falar sobre Jesus. E eu creio muito que Deus está enviando missionários para cada um desses lugares, para que o Evangelho seja pregado, para que o fim volte, para que o fim aconteça e para que Jesus volte. Queridos, Apocalipse para nós não deve ser algo de medo. Nós não devemos ter medo do Apocalipse, mas sim nós devemos ter esperança. Glória a Deus.
A doutrina do fim dos tempos não é simplesmente para poder responder às nossas curiosidades, como dizia o Dr. Russell Shedd, mas sim para despertar a nossa responsabilidade como igreja. E quando o Evangelho for pregado por todas as nações e etnias, isso vai indicar para nós que a noiva de Cristo, a igreja, está terminando de ser adornada, está terminando de se arrumar para o casamento. Glória a Deus. Para a aliança eterna entre Cristo, o noivo, a igreja e a sua noiva. Os versículos 15 a 22 aqui, continuando no texto, Mateus capítulo 24, vai mostrar para nós, vai apresentar para nós um breve vislumbre da tribulação, além de várias analogias aqui. Ou seja, são textos que contêm várias interpretações acerca do fim dos tempos. E do versículo 23 ao versículo 44, o texto aqui vai expor para nós a real situação das pessoas em momento de tribulação. No momento da tribulação, onde pessoas serão enganadas, serão levadas por qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento, pessoas que serão enganadas por operações de falsos profetas, de falsos cristos, de homens abomináveis segundo a palavra de Deus, enganando a todos. Por quê? Porque fez milagre. Nós devemos entender, queridos, que milagre não é sinal de alguém ser de Deus, mas aquele que honra essa doutrina, aquele que vive conforme a verdade. Porque a Bíblia diz para nós aqui que falsos profetas também realizam milagres. A Bíblia é muito clara para nós. E aqui também, Jesus ele vai falar a respeito da sua segunda vinda. Como é que ele voltará? E ele vai comparar a sua segunda vinda como um ladrão que chega à noite para poder roubar uma casa. Vai ser rápido. E também Jesus ele vai fazer referência de que a sua segunda vinda vai ser como nos dias de Noé. Como assim? Pessoas estavam se dando em casamento, pessoas não estavam vigilantes a respeito da vida de Cristo. E infelizmente muitos de nós hoje não estamos vigilantes. Nós não vivemos como Cristo voltaria, como se fosse hoje. E ele vai deixar bem claro para nós que ninguém sabe quando ele voltará. Ninguém sabe. Prova disso hoje em dia. Atualmente, a gente é obrigado a escutar o Felipe Neto zombando da vinda de Cristo, de que os avós contavam, os bisavós contavam e assim foi sempre. Só que a Bíblia fala para nós que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. A Bíblia já alertava para nós que muitas pessoas zombariam a respeito da vinda de Cristo. A gente é obrigado a escutar hoje, a invés de Sangalo falar que vai macetar o Apocalipse. Não macetou nem a Covid, vai macetar o quê? O que vai macetar o Apocalipse? É que Deus não vai deixar, e Deus não vai deixar isso acontecer, porque Deus é falando heresia, blasfemando o nome de Deus. Só que a Bíblia é muito clara. Como é que Deus ele não vai cumprir aquilo que Ele mesmo determinou, aquilo que Ele ordenou? Querendo ou não, o Apocalipse vai acontecer. O fim dos tempos vai ser uma realidade para nós. E nós temos que estar preparados. Capítulo 25 agora. E no capítulo 25, a gente pode observar claramente que Jesus, ele vai evidenciar para nós aqui duas explicações acerca das parábolas, através de parábolas. A parábola das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes.
as 5 prudentes estavam preparadas para a vinda do noivo. As 5 loucas não, viviam de qualquer maneira. Em resumo aqui para nós, as 2 parábolas em Mateus capítulo 25 vai elucidar para nós, vai apresentar para nós, vai mostrar para nós que cujo intuito para os ouvintes e para nós aqui também é de alerta, para que nós possamos estar preparados para a segunda vinda de Cristo, porque ninguém sabe quando Ele volta, ninguém sabe. E no texto que nós acabamos de ler aqui, Jesus vai expor para nós como é que vai ser o juízo final. A gente vai observar aqui como Jesus julgará na sua segunda vinda. Bodes à esquerda, ovelhas à direita. Em resumo aqui, elucidando, em resumo, portanto, a Bíblia nos apresenta que o inferno se destina para aqueles que morrem sem Cristo, para aqueles que não conhecem a Jesus, para aqueles que morrem sem Cristo, para aqueles que já ouviram sobre Cristo, mas o rejeitaram, e para aqueles que fingem seguir a Cristo. Então Jesus vai falar a respeito de 3 grupos aqui, vai ficar muito claro na Bíblia sobre 3 grupos: aqueles que morrem sem Cristo, aqueles que rejeitam a Cristo e aqueles que fingem seguir a Cristo. Em uma ilustração aqui para nós desse texto, Jesus ele vai utilizar exemplo de bodes e de ovelhas para poder o quê? Ilustrar para nós a divisão que ele fará no fim de crentes, de cristãos, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que seguem a Cristo, e de descrentes, não cristãos, e aqueles que rejeitaram a Cristo. Porque para você que não sabe, naquela época, ovelhas e bodes pastavam juntos. Porém, quando chegava a época de poder tosquear as ovelhas, de tosar as ovelhas, os bodes e as ovelhas eram separados. Separados. E no momento que nós estamos aqui hoje, no momento presente, hoje, aqui e agora, Cristo se apresenta como um advogado. Mas virá o tempo, chegará o tempo, que Ele voltará como juiz, para poder julgar e separar as ovelhas dos bodes. Então não existe ninguém melhor para falar para nós acerca do inferno, sobre o inferno, do que o próprio Cristo. Para você que não sabe, no Evangelho de Mateus, Jesus trata muito sobre o inferno. Alguns dizem que Jesus trata muito mais sobre o inferno em Mateus do que sobre o céu. Se o próprio Cristo fala para nós a respeito da condenação, quem somos nós para ignorar? Quem somos nós para negar o inferno? E deixando bem claro que negar o inferno é uma ilusão. O inferno ele é real, gente, ele existe. Ele existe. Então vamos lá. O que Jesus fala a respeito do inferno? Eu quero ler alguns textos com vocês, não precisa abrir a Bíblia. Eu quero ler alguns textos aqui, eu trouxe 4 só, mas tem muito mais em toda a Bíblia. Olha só o que a Bíblia diz para nós em Mateus capítulo 13, do 40 ao 42, aqui é Jesus falando sobre o inferno. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22, 13, olha só o que Jesus vai falar sobre o inferno de novo. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus quer dizer com choro e ranger de
Essa expressão que Jesus vai utilizar aqui vai indicar para nós sofrimento, desespero, porque tais pessoas verão a sua condenação e não vão poder fazer nada para poder recorrer dela. Não vai poder fazer nada, porque a condenação para essas pessoas que queimarão no inferno vai ser algo que durará para sempre. Não tem como recorrer. Mateus capítulo 23, versículo 15, Jesus de novo, olha só, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno 2 vezes pior que vocês. Então Jesus está mostrando para nós que o inferno é lugar de aflição, de angústia, de desespero. Mais uma declaração dele aqui, Marcos capítulo 9, versículo 44, se sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos do que ser lançado no fogo inextinguível do inferno. Ou seja, o fogo ele não vai ser extinto com as 2 mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. O que quer dizer isso? Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Quando a Bíblia vai apresentar para nós tal expressão, a gente pode entender que Cristo, além de deixar bem claro para nós os tormentos daquilo que é o inferno, ele vai se referir e vai repetir aquilo que Isaías falou lá em Isaías capítulo 66, versículo 24, acerca da punição dos ímpios. Ele vai repetir isso para nós. E além disso que Jesus relata para nós, a Bíblia vai apresentar o inferno como castigo e ausência de Deus, completa escuridão e trevas. A Bíblia vai apresentar o inferno para nós como um lago de fogo e enxofre, que representa para nós sofrimento e punição. E no inferno vai ser um lugar de consciência que os homens terão. Então no inferno as pessoas condenadas elas terão consciência, desespero, aflição, angústia, dor, sofrimento eterno, não vai acabar. Mas nós precisamos entender aqui, e traduzindo tudo isso que eu falei para vocês, o inferno, ele se configura, ele é um lugar de total separação de Deus. Mas vamos lá. Muitos de nós temos uma concepção muito equivocada a respeito do inferno. Quais são essas concepções? Quais são esses entendimentos? Porque geralmente quando a gente desenvolve, quando a gente fala a respeito da doutrina da condenação, eu tenho certeza absoluta que existem vários equívocos aqui, vários erros aqui entre nós, erros de pensamento, algo que não é bíblico. Mas quando a gente pega a Bíblia e trata sobre a temática do inferno de uma maneira saudável, tais concepções que nós vamos falar aqui agora são destruídas. Mas vamos lá. Quais são os principais pontos de vista, além de alguns entendimentos equivocados sobre o que é inferno? A primeira coisa, Satanás, ele não fundou o inferno. Eu tenho certeza que todos nós aqui, ao longo da nossa vida, a gente já viu algum desenho animado ou alguma imagem do inferno sendo representado, e Satanás no trono, e em sua volta, lagos de fogo e enxofre, chamas ou demônios ali sendo seus súditos. E com base no senso comum,
A gente, por aquilo que nós somos expostos durante a vida toda, a gente cria uma concepção por conta disso de que Satanás ele criou o inferno. Porém, uma explicação básica aqui para nós vai destruir esse pensamento nosso. Para pensar comigo. Como Satanás ele vai criar um local onde ele mesmo seria condenado? Eu acredito que ele não seja idiota o suficiente para isso. Você acha que ele vai criar um local para ele poder queimar, para poder sofrer eternamente? Eu acho que não. Eu acho que não. E nós precisamos entender que o inimigo odeia o homem, o inimigo odeia os filhos de Deus. Satanás ele odeia o homem. Então, desse modo, o que acontece? Satanás ele tem prazer em causar sofrimento para o homem, porque ele já é condenado. A Bíblia diz que Satanás ele já é condenado. Então, qual é o objetivo dele enquanto nós estamos aqui? Arrebanhar para si o máximo de pessoas que ele conseguir para esse lugar de condenação eterna. Esse é o objetivo dele. Ou seja, todos os seus esforços estão em levar o homem a sofrer uma condenação eterna. Mas resta pouco tempo para que ele faça isso. E resta pouco tempo para que Cristo volte e arrebate a sua igreja. Para pensar comigo aqui agora. Vamos imaginar um homem em cima de um muro. De um lado está o próprio Deus, do outro lado está Satanás. Esse homem ele está indeciso. E Deus desse lado fala: ei, filho, vem, volta para mim, vem. E ele olha. E de repente ele olha para o outro lado onde está Satanás. E Satanás fica em silêncio. Satanás fica quieto. E aquele homem vai e pergunta: Satanás, por que você está em silêncio, já que Deus está me chamando tanto para poder ir para o lado dele? Satanás só responde bem assim. Aqui é uma ilustração, tá, gente? É algo que nós devemos imaginar, só para deixar bem claro. Satanás vai falar bem assim: porque o muro que você está sentado já é meu. Já é meu. Então quem criou o inferno, gente? O próprio Deus. Olha o que a Bíblia diz para nós lá em Colossenses 1,16. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Satanás ele não sofreu condenação ainda. Já está decretado que ele vai ser condenado eternamente. Mas ele não sofreu a sua condenação e muito menos se encontra no inferno. Porque ele não seria idiota, burro, de antecipar o seu sofrimento. Por isso que a Bíblia fala para nós lá em Jó capítulo 1, versículo 7. Deus falando para Satanás o seguinte: Satanás, por onde você tem andado? Eu tenho andado de lá para cá, daqui para lá, eu tenho rodeado a terra. É isso que Satanás vai falar para nós. Lá em Jó capítulo 1, versículo 7. O segundo entendimento que nós devemos ter é que no Evangelho de Mateus, Jesus ele vai se referir de maneira considerável ao inferno. No Evangelho de Mateus aqui, no livro que nós lemos, a gente pode observar várias referências do próprio Cristo sobre a condenação eterna. Jesus vai falar sobre o inferno, sobre juízo e sobre a sua segunda vinda por aproximadamente mais de 20 vezes. Só no livro de Mateus. Isso sem contar Marcos, Lucas e João. Só no livro de Mateus.
A Bíblia vai falar para nós que Deus, Ele é amor. Deus, Ele não tem amor, Deus, Ele é amor. E desse modo nós devemos entender, queridos, que o amor, ele não pode ser forçado, ele não é de forma coercitiva. O amor de Deus por nós não é de forma coercitiva, mas de forma persuasiva. Um Deus que é amor não pode obrigar você a amar de maneira forçada, não pode. Então nós respondemos ao amor de Deus de maneira livre e não de maneira obrigatória, porque Deus, Ele não vai se impor a respeito da tua liberdade, porque Deus também te deu a opção de você viver sem Ele, de você viver sem Ele. Ou seja, se você quer viver sem Deus, sinta-se desobrigado dessa responsabilidade. Porém, se Jesus fala, se Cristo se refere tantas e tantas vezes acerca do inferno em diversas ocasiões, tal fato vai escancarar para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele estruturou um plano, que Ele fez, que Ele bolou um plano, que Ele montou um plano para que todos os homens, para que nós fôssemos salvos da condenação eterna. Glória a Deus. Porque nós nascemos condenados ao inferno, pelo fato de a gente ser pecador por natureza. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então automaticamente nós nascemos condenados ao inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, Deus retira as pessoas do inferno. E nós precisamos entender, se existem inúmeros alertas de Jesus, se existem na Bíblia inúmeros alertas de Deus sobre o inferno, tais afirmações aqui vai mostrar para nós o amor inquestionável dele por nós. Por quê? Porque Deus não possui prazer na morte daqueles que vivem sem Ele. Deus não possui prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Então o inferno prova para nós que Deus é amor, porque senão Ele não alertaria sobre o inferno. Jesus vai alertar inúmeras vezes. Por quê? Porque Ele quer que a gente seja salvo, que nós possamos ficar livres da condenação eterna. Por isso que Ele fala muito a respeito do inferno. Amém? Nós temos duas opções: receber a Cristo como o único e suficiente Salvador, ou recusar a Cristo. Se nós recebemos a Cristo, nos reconciliamos com Ele, a gente desfruta de salvação e da vida eterna. Se a gente recusa a Cristo, nós iremos desfrutar da ausência do seu amor. E o que é isso? O inferno. Amém, gente? Amém. Agora nós precisamos entender aqui algo que eu vou precisar bastante da atenção de vocês. Prestem muita atenção aqui. O inferno não foi inaugurado. Traduzindo, não tem ninguém no inferno ainda. Eu vou explicar para vocês, vamos lá. Ao contrário do que a grande maioria das pessoas, inclusive dentro da igreja, pensa, o inferno, ou seja, o lugar de condenação eterna, ainda não foi inaugurado. Então, desse modo aqui, a gente precisa ver o que a Bíblia fala para nós acerca do que ocorre depois da morte. Amém? Vamos entender isso aqui agora. O que acontece quando toda pessoa morre? Vamos lá, prestem bem atenção aqui, por gentileza. A alma do homem, tanto dos cristãos quanto dos ímpios,
aqueles que não aceitaram a Cristo, entram em um estado que na teologia a gente chama de estado intermediário. Pela expressão em si, estado intermediário, é o estado das pessoas que já morreram no período entre o falecimento, a morte de alguém e o momento da ressurreição dos mortos. Como assim? Pastor, tem algum texto para nós que fala sobre isso? Sim. Qual é o texto? Lucas capítulo 16, do 19 ao 31, vai falar para nós acerca do estado intermediário, ou seja, aquilo que ocorre com o homem após a morte. Amém, gente? Está todo mundo entendendo aqui? Vamos seguir. Nós precisamos entender o seguinte: que aqueles que morreram com Cristo não receberam o galardão ainda, ok? Eles não receberam a recompensa final. E os ímpios não receberam a condenação final. O que eles estão esperando no estado intermediário? Como se fosse uma sala de espera. Eles estão esperando a ressurreição quando Jesus voltar. Amém? Está todo mundo entendendo aqui? Beleza. Pastor, tem algum texto que fala para nós a respeito da ressurreição dos homens? Sim. Qual é o texto? 1 Coríntios capítulo 15, do 20 ao 26. Anotem esses dois textos para que vocês possam ler em casa depois com mais calma. Então vamos lá. Aqueles que morrem em Cristo estão num lugar que nós chamamos de paraíso, ou como a Bíblia vai falar para nós lá em Lucas capítulo 16, no seio de Abraão. Esse estado, para todos aqueles que morrem crendo em Cristo, é o que? Descreve para nós como estado de descanso, como estado de espera, como estado de repouso e como estado de santidade. Amém? Os que morrem sem Cristo, eles estão experimentando um vislumbre da condenação eterna, que nós estamos tratando aqui agora. Amém? Esse lugar que os ímpios estão, que aqueles que morreram sem Cristo estão, no original, no grego, ele vai ser chamado de Hades, que é o que? Lugar de tormento. E o lugar da condenação eterna, que nós estamos falando aqui agora, vai ser nomenclaturado como Gehenna, que é o lugar onde todos vão sofrer para todos sempre, que é popularmente conhecido para nós como inferno. Ou seja, os que morreram com Cristo estão no paraíso, no seio de Abraão. Os que morreram sem Cristo estão no Hades, no lugar de tormento. Estão separados. Qual é o texto que fala sobre isso? Lucas capítulo 16, do 19 ao 31. Anota para você ter em casa com mais calma. Amém? Mas como é que a gente pode entender isso aqui de uma maneira bem clara? Imagina um homem sendo preso quando ele comete um delito, quando ele comete um crime. O que acontece com ele? A polícia pega esse camarada, leva para delegacia, ok? E vamos imaginar que nessa delegacia tem uma cela. Ele recebeu a sentença dele ainda? Não, né? Basicamente é a mesma coisa. Quando a pessoa morre, quando a pessoa está esperando entre o falecimento e a ressurreição, ele está esperando a sentença dele. O camarada ali na delegacia que está preso, ele está esperando a sentença dele para poder cumprir a pena. Mesma coisa nessa questão do estado intermediário dos mortos. Amém, gente? Vamos lá. Não existe outra coisa que nós precisamos entender. Não existe segunda chance. Os irmãos, coloca para mim, por gentileza, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. E assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez,
depois disso vem o julgamento. Depois da morte é juízo. É a Bíblia que está falando que não tem segunda chance. Quando nós morremos, queridos, não tem segunda chance. Ou seja, não existe como você recorrer da sentença, da homologação. Quando um processo ele se caracteriza como trânsito julgado, o que acontece? Não cabe mais recurso. Não tem como recorrer. A salvação se dá onde? Em vida. É agora. É hoje. Mas existem muitas pessoas que, infelizmente, que creem em ensinos, em doutrinas que não se encontram na Bíblia, ou em livros que não se encontram, que não são inspirados pelo Espírito Santo. E deixando bem claro aqui que eu estou pregando para evangélicos, amém? Estou pregando aqui para protestantes, pessoas que creem em Cristo, cristãos protestantes. Não estou pregando para católico, não estou pregando para nenhuma pessoa de outro credo. Se você é católico, me perdoe, mas eu tenho que falar a verdade. É aquilo que nós cremos. Mas quais são os principais exemplos de ensinos que possuem relação direta com a morte de alguém? Alguns creem que a pessoa, quando morre, ela entra em um estado onde os pecados dela, onde essa pessoa vai ser purificada pelos pecados dela, se caracteriza, ou seja, como um lugar de purificação, até que ela seja completamente purificada e alcance a santidade necessária para poder entrar no céu. Porém, o problema desse ensino se caracteriza de que se faz necessário acrescentar algo à obra de Cristo na cruz. Isso é heresia. Não está na Bíblia. Aquilo que os católicos conhecem como purgatório. Outra doutrina também muito conhecida, onde os seguidores eles creem em reencarnação, onde as pessoas creem que elas podem se comunicar com os mortos. Ela pode invocar o espírito e o espírito daquela pessoa que já morreu, ela pode falar. Isso não é bíblico, é heresia também. Ou seja, não existe como a pessoa que já morreu voltar para poder falar com você. E também tem uma outra crença, com todo respeito aqui, com todo respeito, irmãos, aonde muitas pessoas falam que Deus não existe e que não existe inferno. Aí eu pergunto para as pessoas que não creem na existência de Deus: qual é o sentido de você amar alguém, sendo que não existe um lugar de condenação? Qual é o sentido de você trabalhar, sendo que quando você morrer não vai acontecer nada? Então, trazendo aquilo que a palavra de Deus está dizendo, queridos, eu preciso pregar a verdade. O Novo Testamento, a Bíblia, vai reconhecer apenas duas classes de pessoas: aquelas que morreram com Cristo, as salvas, e as perdidas. O destino de tanto de salvos quanto de perdidos, quando que ele é determinado? Agora, em vida. É o único período que você pode aceitar Cristo e receber Ele como seu Senhor e Salvador. É agora, nesse momento. Nesse momento. Depois da morte, não tem segunda chance. Amém, gente? Com todo respeito. Não tem. Agora vamos lá. Nós precisamos entender aqui o porquê que o inferno é necessário. Se Deus é amor, por que o inferno se torna necessário? A gente precisa entender que tal pergunta se apresenta com muita frequência naquelas pessoas que não creem em Cristo, pela perspectiva equivocada de que inferno e amor não são coisas completamente diferentes, o que se constitui como algo completamente ao contrário. O inferno prova que Deus é amor. Amém, queridos? E vários atributos aqui para nós, alguns que são de Deus e outros atributos que são nossos, exigem a existência do inferno. Quais são?
As características de Deus que vai exigir para nós a existência do inferno é a soberania dele, é a justiça dele e é a cruz de Cristo. E a principal característica do homem que exige a existência do inferno é a sua depravação, o quê? A sua natureza pecaminosa. Mas vamos começar pelas características de Deus. A primeira coisa é a soberania dele. Se não existisse o inferno, não haveria uma vitória final sobre o mal, pelo simples fato do mal sempre ter o intuito de frustrar o bem. A Bíblia diz para nós que o trigo e o joio não podem crescer juntos, mas eles terão que ser separados. Eles não podem crescer juntos para sempre. Porque se não houvesse uma separação definitiva de bem e mal, o bem ele não iria triunfar de uma maneira plena e completa. E Deus ele se caracterizaria, se o bem, se não existisse essa divisão de bem e de mal, Deus ele não iria se caracterizar em não ter, na verdade, o controle supremo de tudo. Então é necessário que a soberania de Deus seja válida nessa questão. Bem um dia ficará para cá e o mal para cá. Amém? Então a soberania de Deus, ela exige o que para nós? O inferno. E a Bíblia diz para nós que Deus possui a suprema vitória sobre o mal. Aleluia. Então não haveria lógica alguma o bem triunfar sem o mal sofrer consequência nenhuma. A segunda coisa, a justiça de Deus. Além da Bíblia dizer para nós que, além das afirmações para nós de que Deus é justo, a Bíblia vai expor para nós várias outras razões para a existência do inferno. Uma delas se configura o fato do inferno ser uma exigência da justiça. Por quê? Porque Deus é justo. Então a justiça de Deus, ela precisa o quê? De fidelidade do próprio Deus em relação à sua natureza santa. Ou seja, Deus ele precisa ser fiel, Deus precisa ter fidelidade à sua justiça. Para pensar aqui comigo. Quem nunca reclamou do ímpio, da pessoa que você faz tudo certo, você trabalha de maneira honesta, você procura pagar suas contas, você procura viver conforme Deus fala, e você vê a pessoa que vive uma vida de pecado sempre prosperando, sempre pensando em se dar bem. O que você fala? Eu faço tudo de maneira correta, tudo de maneira certa, mas aquela pessoa se dá bem, por que acontece isso comigo? Mas como diz o ditado, a justiça tarda, mas não falha. Todos nós iremos prestar contas a Deus um dia. Todos. Então, para que o inferno exista, o que tem que acontecer? Para que a justiça de Deus seja válida, é necessária a existência do inferno. Ok? Para quê? Para que a justiça de Deus seja preservada. A terceira coisa, para explicar para nós a existência do inferno, é a depravação humana, o homem com a sua natureza pecaminosa. Para pensar comigo, que o único castigo justo pelo pecado contra o próprio Deus é um castigo eterno, porque Deus ele é perfeito, ele não compactou com a natureza pecaminosa. Então Deus, que tem um caráter santo, um caráter imaculado, um caráter puro, ele não pode compactuar com algo conforme a sua natureza. Olha só o que Paulo vai dizer para nós lá em Romanos capítulo 1, do 18 ao 23, sobre a natureza depravada do homem, a natureza pecaminosa do homem. Olha só o que a Bíblia diz para nós. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, e por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo,
podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Uma das maneiras que Deus se revela para o homem é através da natureza. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Aí eu pergunto para vocês: como alguém pode supor que a natureza do homem, que a rebelião do homem contra Deus não deve merecer a ira dele? Porque Deus entregou o seu Filho para que por meio dele nós tivéssemos vida eterna. Deus entregou o próprio Filho dele para que nós pudéssemos ser salvos. Se nós rejeitamos a Cristo, qual será o nosso destino? O inferno. E o último motivo aqui para que o inferno exista é a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele está onde? No centro do Evangelho. Pelo fato da cruz representar o propósito verdadeiro para o Evangelho ser real. Porque sem Jesus, a salvação seria impossível. Ou seja, somente através daquilo que Cristo fez na cruz que nós temos libertação pelos nossos pecados e vida eterna. Somente através disso. Aí vamos pensar de novo. Por qual razão, por qual motivo existiria a cruz e todo o sofrimento que Cristo passou se não houvesse inferno? A cruz perderia o seu valor, o Evangelho perderia o seu valor, a morte de Cristo perderia o seu valor, não teria sentido nenhum. Então a cruz de Cristo exige a existência do inferno. Amém? A gente vai soltar um vídeo agora. Eu quero que vocês reflitam nessas palavras. Prestem bastante atenção em cada detalhe desse vídeo. E se você tivesse um amigo que morreu sem conhecer Jesus como seu Salvador? E se ele ou ela fosse para o inferno? E se um dia você recebesse uma carta do além? Uma carta do inferno? Uma carta do seu amigo nas chamas do tormento eterno? O que segue aqui é uma dramatização. Foi escrito por um estudante fictício chamado Josh para um amigo chamado Zack. Embora Zack sempre tivesse a oportunidade de falar a Josh sobre Jesus, ele não falou. Eles eram melhores amigos. Eles jogavam futebol juntos. Eles iam para a aula juntos. Eles se divertiam juntos. Mas há uma coisa que Zack escondeu de Josh: sua relação pessoal com Jesus Cristo. O resto da história é simples e triste. Algumas cervejas, uma trágica volta para casa, um acidente, uma morte, um funeral, uma carta. Esta é a carta na íntegra. Uma carta do inferno. Caro Zack, eu morri hoje. É muito diferente do que eu esperava, você entende? Eu sempre pensei que ao morrer eu iria para um mundo obscuro e nebuloso. Mas este lugar é real. É até mais real que a vida na Terra. Eu posso pensar, eu posso falar, eu posso até sentir. Logo depois da batida, eu senti algo muito estranho, Zack. Foi muito estranho. Eu pensei ter ouvido gritos, e que deviam ser apenas coisas da minha imaginação. Primeiro eu fiquei numa cela fria.
num túnel de pedra, eu acho. Então eles perguntaram o meu nome e olharam num livro chamado Livro da Vida. Eu acho que eles não acharam, porque chegaram 2 anjos e me pegaram pelos braços. Estavam prontos para me levar para fora dali. Eu estava aterrorizado. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu perguntei aos anjos o que estava acontecendo, mas eles não me responderam. Eu perguntei de novo e finalmente eles me disseram que somente aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida poderiam entrar no paraíso, e os outros seriam condenados ao inferno para sempre. Eu estou com medo, Zack. O anjo me levou para um tipo de cela, onde eu pude meditar e pensar por muito tempo. Você quer saber no que eu estive pensando? Eu estive pensando em você. Zack, você é cristão. Você mesmo me disse isso. Quero dizer que eu quis falar sobre isso milhares de vezes até hoje, e toda vez você ficou sem graça ou mudou de assunto. Isso me veio à tona hoje, logo depois do acidente. Mas a pergunta que não sai da minha cabeça é essa, Zack. Por quê? Por que você nunca me falou sobre como se tornar um cristão? Você dizia ser meu amigo. Mas se realmente fosse, você teria me falado sobre Jesus. Você teria me falado sobre como sair desse terrível lugar para onde estão me levando. Eu posso sentir meu coração pulsando em meu peito. Os anjos que me levarão para o inferno estão a caminho. Eu posso ouvir seus passos. Eu ouvi falar do inferno. Eles chamam de lago de fogo. Eu não posso suportar, Zack. Eu estou aterrorizado. Os anjos abriram a porta. Oh, não! Não! Eles entraram. Eles estão me carregando para fora daqui. Eu já posso sentir o calor das chamas. Eu estou sem esperança. Eu estou cada vez mais perto. Está cada vez mais perto. Meu coração está ardendo de medo. Eles estão me largando nas chamas. Isso vai durar para sempre. Eles estão me jogando fogo, sofrimento, inferno. Por que, Zack? Por que você nunca me falou sobre Jesus? Assinado, seu amigo, Josh. Queria que você estivesse aqui agora. Queria que você estivesse aqui. Queridos, aqui é apenas um breve vislumbre. Aqui é apenas uma ilustração que vocês viram. Mas o inferno é real. Ele existe. E a condenação do homem é a natureza pecaminosa dele, a escolha pelo pecado e rejeitar o próprio Cristo. E existe um homem chamado, que fez história dentro do cristianismo, na época do cristianismo pós-reforma, chamado Jonathan Edwards, onde ele pregou um sermão chamado Os Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E ele vai descrever para nós um pouquinho a respeito da ira perpétua do próprio Deus. Olha o que ele vai dizer nesse sermão que ele pregou. Seria terrível sofrer esta velocidade e ira do Deus Todo-Poderoso por um momento, mas você a terá de sofrer por toda a eternidade. Não haverá fim para esta miséria horrível e intensa. Quando você olha para frente, verá uma longa eternidade, uma duração ilimitada diante de você que tragará seus pensamentos e pasmará sua alma. Você se desesperará
milhões de eras, em luta e em conflito com esta vingança impiedosa e todo-poderosa. Então, quando tantas eras tiverem passado por você, dessa maneira, você saberá que tudo é senão um ponto para o que ainda resta, de forma que seu castigo realmente será infinito. Quem pode expressar qual é o estado da alma em tais circunstâncias? Tudo o que podemos dizer sobre isso nos dá senão uma representação muito fraca. Esse sermão aqui ele foi pregado no dia 8 de julho de 1741, no século XVIII, e esse sermão aqui, a história conta que ele foi interrompido por gemidos de homens, gritos de mulheres, pedindo socorro, ao verem o quão pecaminoso eles eram e para onde que eles estavam indo, para a condenação eterna. E nós estamos aqui hoje, queridos, com a oportunidade de obter perdão, de obter misericórdia sobre os nossos pecados. O que almas que foram condenadas, o quanto que elas não dariam para ter a oportunidade que você tem aqui hoje? Certa vez um homem chamado C.S. Lewis, ele vai dizer, no final, existem apenas dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, com a vontade de Deus para o homem, eternidade, céu e eterna salvação. E aquelas a quem Deus diz no final, seja feita a tua vontade. Essa segunda afirmação, o homem viveu conforme o seu entendimento durante a vida inteira, uma vida de pecado, e essa segunda afirmação é preferência de todos aqueles que estão no inferno. E como o próprio Jesus anuncia, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece o Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O inferno é real. E se hoje for o seu último dia, se coloque de pé onde você está.